Eu quero dizer que nós trouxemos para esta casa os pastores e estamos na frente, porque nós somos família. Nós acreditamos na família. Aliás, o próprio Deus é família. Ele é Pai, Filho, Ele é Espírito Santo. E Ele criou o homem e a mulher. Eu acredito nisso. Por isso nós apoiamos e acreditamos que a sociedade não aceita mais isso. Então eu quero dizer que eu sou família. Nós somos família. O tema do ponto de vista de hoje são as discussões sobre ideologia de gênero que acontecem aqui na Câmara de Campinas por conta da PELON 145 de 2015 do vereador Campos Filho. O programa vai ser dividido em duas partes e nós vamos ouvir as opiniões dos dois lados. Nessa primeira parte eu recebo aqui os pastores César Cavalcante, que é teólogo e membro da comunidade genuína de Campinas, e o pastor Edson Souza Vieira, que é teólogo e membro da Igreja Nazareno Central. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui participando do seu programa. A primeira pergunta para os dois é: como que os senhores veem esse debate que acontece na Câmara de Campinas sobre a ideologia de gênero e principalmente sobre a PELON? Pode começar pelo César, depois o Edson já pode falar. Eu acho que é de primordial importância que a cidade se levante na defesa da família, né? Esse argumento em 2014 já fez bastante barulho, 2012, depois 2014, e agora, a partir de Brasília, foi deixado para que as cidades se movimentem a respeito disso. É inegável que existem diferenças genéticas entre menino e menina, existem diferenças de hormônio entre menino e menina, existem diferenças anatômicas entre menino e menina. Quer dizer, não é uma imposição da sociedade dizer que um menino é menino e uma menina é menina, não é? Eu acho que o mínimo que a sociedade deve fazer é se levantar nesse momento em defesa da família como um todo. E eu não estou falando isso porque eu sou evangélico, mas porque eu também sou pai de família e eu não gostaria que o meu filho voltasse para casa com dúvida se ele é menino, macho ou se ele é menina. E eu também sou pai de menina e eu também não gostaria que a minha menina voltasse para casa com dúvidas a respeito da sua sexualidade. E na sua opinião, Edson? Na minha opinião, o assunto pode ser discutido. Evidentemente, nós vivemos num país democrático. Discutir ideias nunca é demais. Agora, discutir a questão de gênero para definir nas escolas se menino é menino ou não é menina, isso é um contrassenso e isso é antinatural. Porque quando se procria, tem que ser homem e mulher. Eu costumo perguntar às pessoas que defendem essa ideia: se nós isolássemos 100 homens numa ilha e deixássemos lá 100 anos, qual seria o resultado? A raça deixaria de existir. Toda pessoa que defende essa ideia foi procriado por um homem e uma mulher. Esse é o modo natural, biblicamente falando, porque nós somos cristãos e nós ensinamos o que ensina a palavra de Deus. Agora, quem deseja praticar esse tipo de conduta é livre para fazê-lo, mas não para impor, especialmente a crianças que nem sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. A PELON 145 do vereador Campos Filho ela veta qualquer tipo de discussão nas escolas sobre o tema de ideologia de gênero, o gênero sexual, a escolha. Os senhores não veem isso como uma forma de censura? Eu vejo isso como uma forma de colocar a educação no lugar dela. Quando a gente fala de escola, o que se espera de escola? O Brasil, pelo menos nos últimos 40 anos, um pouco menos talvez, optou por um sistema educacional com base no socioconstrutivismo. E o que é o socioconstrutivismo? Você tem o objeto a ser estudado e você tem aquele que vai estudar o objeto. Então você tem ali a criança e o mundo. E a criança vai olhar para o mundo e ela vai desenvolver, ela vai aprender, Isso é um problema importante. Na França, por exemplo,
eles adotaram o socioconstrutivismo e agora, o ano passado, eles aboliram isso das escolas, porque na minha época eu aprendi tabuada, na minha época eu tinha de decorar os verbos, eu tinha de saber as coisas básicas, e hoje as nossas crianças, aliás, eu também sou reitor de faculdade, pessoas universitárias hoje, universitários são analfabetos funcionais. Basta você digitar, conversar com uma pessoa hoje. Eu nem estou falando da família, vamos falar da educação. Os universitários produzidos pelo Brasil são analfabetos funcionais. E a melhor universidade do Brasil, que é a USP, no último ranking que eu percebi, está em 247º lugar. Quer dizer, existem faculdades, universidades da Zâmbia, da Serra Leoa, que são melhores do que a melhor do Brasil. Quer dizer, a educação no Brasil é uma calamidade. Isso é fato. É só você conversar com quem está no 8º ano, no 9º ano e tudo isso, você vai perceber que eles não sabem fazer contas. Não sabem fazer contas. Ou seja, o que se espera da educação? Eu espero que a educação ensine meu filho a fazer conta. Eu espero que a educação, que a escola onde meu filho e minha filha frequentam, ensine eles a cubicar uma massa, ensine ele a fazer uma conta mais complexa, ensine meu filho a conjugar verbos, ensine a minha filha a história brasileira, porque nós temos um déficit na educação brasileira de mais ou menos 40 anos. Os nossos filhos estão aprendendo na escola acerca da história da repressão da década de 40, da década de 50. É isso que se ensina nas escolas. Não se fala assuntos densos na educação. E agora, a escola não faz o papel dela, que seria educar de verdade uma criança, e quer se meter na educação que é a parte familiar. Quem educa os filhos são os pais. A escola ensina o filho como falar, como calcular. Isso não pode... Então, dizer que essa lei, essa proposta de proibir que se discuta isso na escola é um tipo de mordaça ou coisa parecida, não, eu discordo. Eu acho que é por aí. A escola tem que se ater ao papel dela, que é ensinar a criança assuntos técnicos, assuntos de matemática, física, história, geografia, biologia. É isso que a escola tem de aprender. A educação sexual é o pai e a mãe que dá, é a família. Concorda, Edson? Eu não concordo que é censura. Eu entendo que é uma iniciativa para dar liberdade às famílias de continuarem sendo respeitadas. A Constituição define família como a união entre homem e mulher e os seus filhos, os seus descendentes. Então, quando fala-se em censura, para esse assunto, é uma tentativa de censurar um direito constitucional, que é o direito de ser família. Homem e mulher é um princípio bíblico. A Bíblia não diz que Deus fez homem e homem, diz que Deus fez macho e fêmea. A palavra homem vem depois. Deus criou macho e fêmea. E é assim sempre. Querem mudar por suas razões, por suas práticas, por suas ideologias, mas isso é antinatural. O apóstolo Paulo escreve aos romanos que estavam se degradando moralmente. Aliás, a razão da queda do Império Romano foi a promiscuidade, foi a falta de crédito moral nas autoridades que levou o Império a ruir. Então Paulo escreve dizendo que os homens trocaram o modo natural de contato com as mulheres e passaram a se inflamar mutuamente homem com homem, recebendo por isso a justa condenação. Evidentemente que quem pratica esse tipo de comportamento sofrerá em si mesmos a devida punição. Agora, é livre para praticar quem quiser, mas não podem impor que meu filho seja orientado por um estranho a respeito de algo que é da privacidade do lar e da sacralidade da família. O senhor tocou num ponto importante sobre a constitucionalidade ou não do projeto, que é muito discutida, nesse caso da PELON 145 do vereador Campos Filho. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores sobre isso. Se a Constituição prevê a liberdade e tendo em vista que a escola ela é tida como uma parte da formação do ser humano, esse tipo de discussão na escola não melhoraria o discernimento dos alunos, das crianças e adolescentes, para poderem decidir o que é certo, o que é errado, e assim, talvez, diminuir o caso de violência contra minorias?
formação e educação são coisas um tanto quanto distintas. Eu entendo que a educação cabe à família, aos pais. A formação cabe à escola. Educadores, professores formam engenheiros, formam professores, matemáticos. Pais orientam filhos. Eu não vejo como uma lei anticonstitucional, porque a própria Constituição dá a responsabilidade aos pais pelos seus filhos. Pais perdem seus filhos para que outros cuidem quando falham. Ontem mesmo foi noticiado de uma mãe no Rio de Janeiro que deixou um filho por 2 dias preso no andar do prédio e estava bebendo na orla do Rio de Janeiro. Ela foi presa porque não cuidou do filho. Olha, se uma mãe é presa porque não cuidou do filho, por que então os pais não seriam responsabilizados pela educação dos seus filhos? A Constituição exige isso. Então, uma lei que vem para proteger o direito de cuidar dos filhos não pode ser contra a Constituição. Entendo eu ser contra a Constituição submeter os nossos filhos nas escolas, a gente estranha aos modos, aos hábitos, à cultura familiar. Ou então nós vamos liberar geral para que as famílias sejam uma grande avacalhação, porque quem opina como os filhos devem ser ou não são mais os pais, são professores. E eu pergunto, com que interesse? Quem ama filhos? Quem cuida deles? Quem os orienta? Quem acorda à noite? Quem é que os ouve nos dias das suas angústias? São os pais. Cabe a eles orientar sobre sua vida, sobre seu futuro, não sobre a sua construção intelectual somente, mas sobre seus valores morais e éticos. Isso cabe aos pais. Me desculpem os que defendem essa ideia, mas ela é absolutamente estranha à vida e aos padrões de quem constrói a sociedade equilibrada. Porque isso, para mim, é falta de equilíbrio moral, ético e espiritual. Na sua opinião, César? Na minha opinião, eu concordo com o pastor. Como cristãos não podia ser diferente. Eu entendo que, por exemplo, nós tivemos uma luta aí, alguns anos atrás para aprovação do ECA, que é aquele documento que trabalha com crianças e adolescentes. Recentemente estão discutindo sobre a maioridade, a diminuição da maioridade penal. Se o Brasil entende que uma criança ela é moralmente adulta depois dos 18, como é que eu vou expor uma criança de 4 anos, meu Deus do céu, a ela mesmo decidir se ela é homem ou se ela é mulher? Quer dizer, isso é um contrassenso ético, meu Deus. Eu não estou querendo falar que porque eu sou pastor, porque eu sou crente, porque eu sou evangélico. Não! Isso é elementar. Mas aconteceu na Suécia. Gente, isso é elementar no método científico. De um fato não se deduz um valor. Não é porque lá não sei na onde aconteceu uma situação que aquilo tem que ser disseminado para o mundo inteiro. A questão é a seguinte: se o meu filho não pode ser responsável pelas suas atitudes até 18 anos, eu não posso dar a ele a responsabilidade, tirando a questão do gênero, que isso é cientificamente discutível, meu Deus do céu. A mulher gera testosterona no mesmo nível que o homem gera progesterona no mesmo nível que a mulher. Se nós gerássemos progesterona como gera a mulher, nós teríamos seios, não teríamos barba, existe uma diferença genética. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de genética, existe uma diferença. Um é homem, o outro é mulher. Menino é menina. Menino é menino. Ele produz hormônios masculinos. A menina produz hormônios femininos. Tem diferença cerebral, tem diferença genética, tem diferença biológica, tem diferença anatômica. Não somos nós, os cristãos, que inventamos isso. O senhor inventou isso? De jeito. Nós não inventamos isso. Existem as diferenças. Então, o meu filho ele tem de esperar que ele seja um adulto para que ele possa falar sobre sexualidade. Ele não está... Uma criança de 10 anos, uma criança de 15 anos, uma criança de 8 anos, de 3 anos, não está pronta para falar sobre sexualidade. Ainda mais dando à escola, que fica 4 horas com o seu filho. Ora, o dia tem 24 horas. Eu passo 20 horas com meu filho, a escola passa 4. Eu tenho 2 filhos, dentro da sala de aula tem 40. Aonde é que eles têm? Que ferramentas eles têm? Que técnica, que habilidade eles têm para formar o meu filho na área sexual? Não.
Escola tem de se ater ao papel de escola, como disse o pastor. Vai ensinar física, vai ensinar a ser engenheiro, vai ensinar... Deixa a educação, da educação dos meus filhos cuido eu. Os vereadores aqui de Campinas ouçam o clamor da população. Pega um microfone e sai de fora, pesquisa por amostragem, 100 pessoas, 99 vai ser a favor que se aprove essa lei, para que não se discuta isso. Educação dos meus filhos, delas cuido eu. Dos meus filhos, cuido eu. A escola, a gente paga ou com imposto ou particular, depende da situação de cada um, mas todo mundo está pagando escola, para que os nossos filhos aprendam uma profissão ou coisa do gênero. A educação é uma questão familiar. A gente já está encerrando, tem só mais um minutinho, uma conclusão de cada um. Pode começar, Edson? A questão não é de necessidade, é de ideologia. Necessidade, a escola tem muitas. E os nossos filhos, de muita qualidade na educação. Ao invés de querer usar a escola para embutir sorrateiramente princípios e valores de um grupo minoritário por opção, que todos se tornem reféns das suas convicções, que são altamente reprováveis do ponto de vista antropológico, espiritual, histórico, cultural e bíblico acima de tudo. Ninguém é obrigado a seguir os princípios das Escrituras. Eu sigo por uma convicção pessoal da fé em Jesus Cristo. Agora, quem não desejar segui-lo não é obrigado, mas não me obriguem a me tornar indiferente ou revoltado com qualquer posição que seja. Eu quero simplesmente ter o direito de ser como eles, donos da sua própria opinião. César? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto tão importante que tem a ver com a família. Sou cristão por convicção, defendo minha fé em qualquer lugar que eu estiver. A Bíblia Sagrada fala, como disse o pastor, que Deus fez macho e fêmea. A ciência comprova o que a Bíblia está falando. A ciência não veio primeiro, mas a Bíblia, antes de existir a ciência tal qual nós conhecemos hoje. E a ciência não é dogmática, mas investigativa. Ela está aí para estudar, ela está aí para nos ajudar a pesquisar, e nada mais. E a Bíblia já falava que Deus criou macho e fêmea. Eu acho que o papel da vereança aqui em Campinas está sendo elaborado. Penso eu que mais de 90% da família brasileira aprova essa questão de que a família cabe a educação sexual dos seus filhos. Se vai ser homossexual ou não, quem vai lidar com isso é o pai, quem vai lidar com isso é a mãe. E se for colocada essa questão de anular-se o gênero e o menino parar de ser chamado menino e a menina parar de ser chamada menina, o pessoal não pensa no efeito colateral disso depois. Meu Deus do céu, uma criança dessa sendo exposta durante 10 anos na educação básica dela, quando ela tiver 15 anos, ela não sabe quem ela é, ele não sabe quem ele é. E aí a escola vai administrar isso? Não, a escola não vai administrar isso. Quem vai segurar o abacaxi é o pai, quem vai segurar o abacaxi é a mãe, a escola não está para desestruturar a família. Deixa a família, que é o pai e a mãe, cuida bem da família. É essa a minha opinião. Obrigado. Muito obrigado aos dois pela presença. O ponto de vista de hoje está discutindo sobre as questões de ideologia e de gênero em duas partes, cada uma com uma opinião diferente sobre o tema, e nós voltamos daqui a pouco. Olha, primeiro que eu considero o projeto inconstitucional. O projeto, ele viola, na minha visão, a liberdade de pensamento, de expressão, porque impede o debate sobre gênero e sobre orientação sexual dentro das escolas. E também porque ele acaba violando também a ideia de igualdade entre homens e mulheres, né? A ideia da igualdade de gênero é para garantir que homens e mulheres, meninos e meninas, sejam tratados de modo igual, como prevê a Constituição. E também, no mérito, sou contrário ao projeto, porque acho que a escola tem que ser um ambiente aberto ao debate. Quando uma criança, por ser diferente ou por manifestar uma determinada orientação sexual, aparece e é discriminada, a escola precisa agir para combater essa discriminação, esse preconceito. Ninguém aqui, e no meu caso, eu não sou a favor de ideologia de gênero, né? O menino nasce menina, a menina nasce menina. Acontece que as pessoas são diferentes e essa diferença tem que ser respeitada.
Essa pluralidade tem que ser respeitada e valorizada. E por isso que eu acho que a escola precisa ser um ambiente aberto à discussão para se combater a discriminação e o preconceito contra aquele que é diferente por algum aspecto. Voltamos com o ponto de vista que hoje discute as questões sobre ideologia de gênero e eu converso agora com o Paulo Mariante, que é presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos aqui de Campinas. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Paulo, a primeira pergunta que eu faço para você é como que você vê esse debate sobre a questão da ideologia de gênero, principalmente sobre a PELON 145, que é proibir que nas escolas se comente sobre isso, se debate sobre isso aqui em Campinas. A primeira observação é que, na verdade, essa proposta de emenda à lei orgânica do município de Campinas parte de uma invenção chamada ideologia de gênero. Isso não existe. Na verdade, gênero, identidade de gênero, orientação sexual são conceitos que a educação e a psicologia trabalham há muitos anos. Portanto, não se trata de um conteúdo ideológico como um pacote que se despeje nas escolas ou na cabeça de crianças e adolescentes. São conceitos que, como todo qualquer conceito, deve ser trabalhado com responsabilidade e também com a ideia da diversidade. Né? Nós entendemos que questões referentes à diversidade sexual, seja identidade de gênero, orientação sexual, devem ser colocadas expressando todas as posições e as possibilidades numa sociedade democrática. Então, esse deve ser o tratamento a essa questão. A tentativa de proibir a discussão, seja com esse rótulo ideologia de gênero, com a referência às expressões orientação sexual e identidade de gênero, é infelizmente, a revelação de uma mentalidade que eu não diria autoritária, é totalitária, naquilo que Hannah Arendt caracterizava, é a negação do outro, a negação de uma parte da sociedade. Algo que o nazismo já fez na história da humanidade e as pessoas sabem muito bem o que isso significou. E se nós pensarmos do ponto de vista da educação, imagine se daqui a pouco algum parlamentar, seja um vereador ou um deputado, resolve proibir o darwinismo, já que a sua concepção é de que a origem do ser humano é outra que não a teoria evolucionista. Isso é um atentado à educação e à ideia da liberdade da educação. E, portanto, não deveria ser aceito num legislativo que dialogue com a sociedade como um todo. É importante dizer que numa sociedade a construção democrática se dá pelo diálogo e sem a imposição, principalmente nessa área, como a questão da educação, de posturas pretensamente majoritárias. E isso é um cuidado que se deve ter sob pena de determinados preceitos que, ainda que não se digam religiosos, mas que tenham uma carga religiosa conservadora muito forte, impeçam a expressão de outros setores da própria sociedade. Isso não é democrático. Na sua visão, essa PELON 145, ela acaba sendo uma forma de censura, como muito se falou nos debates e nas audiências que ocorreram aqui na Câmara? Sem dúvida, ela é uma tentativa de restringir um debate que não só é necessário, como ele já acontece. Esse debate ele já existe. E a tentativa de impedir revela, por parte de um determinado setor, uma concepção que é a negação de uma parte da sociedade. Isso pode se dar em diferentes questões. Hoje é a chamada ideologia de gênero, essa invenção, diga-se de passagem, ou a questão de orientação sexual e identidade de gênero. Amanhã pode ser a determinada expressão de uma religiosidade, né? Porque alguém acha que ela não é boa, ela é boa, é ruim. Né? É sim uma tentativa de censura, quando na verdade o mais importante era que essa discussão acontecesse nas escolas com a expressão de todas as posições possíveis. E olha, quem acha que a família é constituída exclusivamente por pai, mãe e filhos, eu respeito esse ponto de vista, mas eu diria que no caso do Brasil, independente das uniões do mesmo sexo, desde 88 a Constituição já reconhece, por exemplo, a família monoparental, que é constituída só pela mãe e filhos ou pai e filhos. Então, este modelo hoje não é um modelo único e é impressionante que nessa altura, no século XXI, ainda se pretenda impedir a expressão de outras formas de vivência nessa sociedade. A vivência democrática numa sociedade implica o respeito à diversidade, o respeito ao outro. É possível que uma pessoa tenha os seus dogmas religiosos que devem ser respeitados. Agora, dogmas religiosos jamais podem ser impostos a toda a sociedade. Diga-se de passagem, se fosse assim, e o Brasil tem ainda uma população majoritariamente católica, nós não teríamos o divórcio, porque a Igreja Católica é contra o divórcio. Agora, nós temos uma lei civil que admite, que permite o divórcio. Ninguém é obrigado a se divorciar.
mas ele permite. Aquilo, se nós seguíssemos uma determinada religião, isso seria proibido. É essa democracia que se pretende no Brasil? Espero que não. Sobre esse debate na escola, você vê isso de alguma forma sendo vantajoso, ter esse debate da questão de gênero nas escolas, ou seja, a PELON não sendo aprovada? A discussão de gênero acontece na sociedade e me parece, inclusive, uma certa pretensão arrogante dessa proposta de emenda à Constituição impedir que ele aconteça nas escolas. Ela vai acontecer. O problema é a simbologia que essa proposta de emenda cria. Porque o debate acontece, ele vai acontecer, porque existem fenômenos que não se restringem, que não se amarram a partir de leis. A expressão da diversidade, ela veio, quanto mais se democratizou o Brasil, mais essa expressão se colocou. Então, a pretensão de impedir essa discussão, na minha opinião, ela envolve essa concepção totalitária que é muito perigosa e, no meu ponto de vista, não leva a lugar nenhum. Porque a grande questão é, ninguém ensina uma pessoa a ser homossexual. A homossexualidade existe ao longo da história da humanidade há milênios. Agora, o que pode se ensinar uma pessoa é respeitar a diferença. Então, a discussão de gênero, orientação sexual e identidade de gênero é no sentido de se respeitar a diversidade, porque, convenhamos, a psicologia, aliás, já disse isso com todas as letras, as pessoas, a vivência das pessoas se constrói por quais hipóteses, a gente ainda tem muito debate, mas achar que o conteúdo colocado na escola vai tendenciar, vai criar uma inclinação por parte de adolescentes, de jovens, isso é extremamente incorreto. Não há nenhum psicólogo, psicopedagogo sério que afirme isso e cria essa ideia de que a diversidade humana deve ser reprimida, deve ser restrita. Isso é lamentável e antidemocrático. O levantamento dessas questões pode aumentar os casos de discriminação, principalmente discriminação violenta, tanto verbal quanto física? No momento em que uma lei, vejam bem, é a lei orgânica do município, é o equivalente à Constituição do município, a lei mais importante do município. Se ela afirma que é proibido esse debate, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai reforçar a ideia de que aquelas pessoas que fazem parte da diversidade humana e sexual, que são LGBTs, né, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, todo esse segmento vai ser visto como algo errado, porque se não pode ser falado, algo de errado tem. Então isso é lamentável, até porque a nossa Constituição diz que o que não pode ser falado nas escolas é propaganda nazista, racismo e discriminação. As demais questões são colocadas e cabe a cada escola se organizar para que esse debate seja feito de forma correta. Então, sem dúvida nenhuma, um dos grandes problemas dessa proposta de emenda à lei orgânica do município é o conteúdo totalitário que tem na negação, né? Ou seja, a simbologia que isso tem e o risco que pode fazer de grupos como neonazistas e outros que são contrários à expressão dessa diversidade, de se sentirem fortalecidos e empoderados para sair, inclusive, agredindo as pessoas que fazem parte dessa população da diversidade sexual. Um debate que foi levantado também é sobre a constitucionalidade do projeto. Como que vocês veem isso? Bom, a Constituição é absolutamente clara ao remeter à esfera federal, né, ao nível federal, a questão da educação. Tanto que a Lei de Diretrizes e Bases, que é onde este debate acontece, ela é bastante clara ao não estabelecer essa restrição. Pretender no município fazer essa restrição, no nosso ponto de vista, é absolutamente inconstitucional. O município pode agregar conteúdos de acordo com a sua realidade, a LDB não proíbe isso, mas jamais restringiu o que a LDB não restringiu. No meu ponto de vista, há uma flagrante inconstitucionalidade e caso essa proposta seja aprovada, caberá a nós, do Conselho de Direitos Humanos e outras organizações, inclusive da sociedade civil, a tomar o caminho da justiça para impedir que essa barbaridade seja efetivada aqui no município de Campinas. Essa discussão também ela não acontece só aqui em Campinas. Em São Paulo, essa lei chegou a ser aprovada, essa alteração chegou a ser aprovada, e outras cidades da região também já estão discutindo leis semelhantes. Como que você vê isso? Não, sem dúvida não é um fenômeno só de Campinas. Esse conservadorismo que com inclinação totalitária, né, porque o conservadorismo na sociedade é uma expressão legítima. Né? A pessoa pode ser conservadora, pode ser liberal, pode ser progressista, faz parte da convivência democrática. Mas quando um setor conservador, movido por áreas do fundamentalismo, do fanatismo religioso, pretende impor a essa sociedade os seus valores, não admitir valores diferentes,
isso é mais perigoso, e isso é uma coisa que hoje se expressa nacionalmente. Basta ver que o Congresso Nacional até hoje não conseguiu aprovar nenhuma proposta que reconheça os direitos da população LGBT. Então a questão da diversidade sexual no Congresso Nacional continua sendo negada, lamentavelmente, por uma concepção autoritária, fazendo inclusive com que o Supremo Tribunal Federal avance na área legislativa. O Supremo reconheceu o direito das uniões do mesmo sexo, inclusive se converter em casamento. O Congresso poderia ter feito isso há 10 anos, mais de 10 anos atrás, que desde 95 tinha proposta nesse sentido. A ausência da atuação do Congresso por essa postura, infelizmente, de se dobrar a um setor conservador, fez com que o Supremo passasse ao largo e garantisse esse direito. Agora, é muito ruim o Congresso, o parlamento que expressa essa diversidade, aliás, parlamentar, de falar, de dialogar, seja um espaço para manifestações de intolerância e de totalitarismo. E a cobertura da mídia sobre esse caso, principalmente a mídia regional, como que você enxerga isso? Me parece que a mídia tem tentado dar o espaço às diferentes concepções. Evidente que isso varia um pouco, às vezes, de um canal, de uma emissora, de determinados veículos, inclusive impressos, mas me parece que pelo menos alguns espaços estão tendo essa pluralidade. Agora, nós pretendemos dialogar ao máximo com a população para convencer, acima de tudo, que é um desastre do ponto de vista democrático, do ponto de vista da educação, algo desse tipo ser aprovado. Aliás, Campinas, que tem uma referência de uma cidade de produção, de saber, intelectualidade, universidades, vai ficar com uma mancha na sua trajetória se aprovar uma coisa desse tipo. Eu espero que isso não aconteça, e se acontecer, com certeza, nós vamos continuar lutando para que não seja efetivado. A gente já está terminando, Paulo. Você quer deixar aí uma finalização sobre esse assunto, um pensamento seu, um pensamento dos movimentos envolvidos, já que você está aí à frente do Conselho de Direitos Humanos? Eu penso que é importante nós olharmos na perspectiva histórica. Campinas já foi uma cidade que na década de 90 foi capaz de, na sua lei orgânica, de forma pioneira, um dos primeiros municípios no Brasil, colocou como compromisso do município o combate a qualquer forma de discriminação. Isso é um inciso de um artigo da Constituição. O combate à discriminação é a construção de políticas de garantia da igualdade. Então é lamentável que no século XXI, né, numa nova alvorada da humanidade, que nós possamos ver a nossa Câmara aprovando uma legislação de uma natureza tão retrógrada, um retrocesso tão grande. Então eu espero que isso não aconteça e quero reafirmar a possibilidade da discussão de gênero, da discussão da diversidade sexual, das expressões da diversidade humana nas escolas não é prejudicial. É importante que os educadores sejam preparados para isso. Isso nós defendemos. É preciso, inclusive, essa questão. Porque se não se fizer isso como política pública, sai cada um fazendo de um jeito. É preciso ter uma política para isso, orientada, acompanhada pelas secretarias da educação, pelo Ministério da Educação. Agora, achar que vetar esse debate das escolas vai resolver uma questão, que é a tentativa de restringir, é lamentável. Eu espero que a população de Campinas entenda isso e nos ajude, inclusive, a convencer os vereadores a não seguirem nesse caminho que é tão perigoso para a própria democracia. Tá joia, Paulo. Muito obrigado pela presença. A gente agradece e está sempre à disposição aqui para qualquer debate de direitos humanos. Esse foi o Ponto de Vista, que discutiu sobre os debates da questão de ideologia de gênero que acontecem aqui na Câmara de Campinas por conta da PELON 145 de 2015, de autoria do vereador Campos Filho. A gente volta num próximo programa.